Cami, foi cancelada pelo TikTok alternativo e eu vou contar aqui como foi essa experiência. Se você olhar aqui no meu canal, dá pra ver que eu fiquei em intervalo de 4 meses sem postar vídeo no YouTube. E pra quem aqui acompanha o canal esteve se perguntando, o que será que a Cami estava fazendo nesse tempo? 4 meses? Então, eu estava fazendo TikToks. Bruh. Mas o que aconteceu? 2024 foi um ano diferente, porque eu me reapaixonei pela subcultura cine, Kid. Depois dessa informação, muitos de vocês podem estar olhando pra minha cara agora e falando, ou se você não tem ideia do que eu tô falando, então tipo, Mas eu decidi compartilhar no TikTok, que foi me reapaixonar por essa subcultura, e acabou que o negócio chama muito mais atenção que eu pensei que ia chamar. Minha conta principal do TikTok, Cami TikTok, estava travada em uns 4 mil seguidores por, desde 2021, eu acho que eu nunca saí de lá. E, do nada, eu bati 10 mil seguidores em um intervalo muito curto de tempo. E também eu criei uma segunda conta, Cami Span, que começou do zero no início desse ano e também bateu 10 mil seguidores há pouco tempo. Então, foi algo assim que acabou tomando muito meu tempo, nem eu esperava que eu ia do nada voltar a me dedicar ao TikTok. Mas, né, no momento que você entra nesse mundo alternativo, principalmente, né, pensando em redes sociais, que você atingir um grupo gigante de pessoas, obviamente que essas minhas postagens iam ter consequências. Olá, eu sou a Cami, bem-vindos ao canal Cami e hoje está sendo um novo quadro no canal que é o Fala Fala Cami, onde eu falo sem calar a minha boca. A ideia desse quadro é trazer temáticas assim que eu acho interessantes ou que afetaram minha vida ou coisas assim que chamam minha atenção na semana e tá compartilhando com vocês. Pra quem acompanha o canal, é diferente da CDC, já que a CDC é literalmente, dramas e fofocas do mundo da internet. O Fala Fala Cami vai ser mais o estilo quase que podcast, talvez eu até bote uma playlist de podcast. Eu não sei ainda, mas é mais temáticas no geral, onde eu vou fazer, sei lá, uma sessão em Yapping, só falar sobre, e a temática de hoje vai ser, né, meu cancelamento no TikTok. Não esperava que esse ia ser um assunto que eu tô trazendo pro canal. Mas já antes de eu compartilhar essa treta, não deixem de se inscrever no canal, por favor, e também deixar já o like nesse vídeo, né? Mas lembrando que a melhor maneira de apoiar o canal é se tornar um membro do canal Cami, que atualmente só tem uma tier, que é de R$1,99, que é o valor mais baixo que o YouTube permite botar para membros. E nessa semana, o vídeo extra que vai estar disponível só para membros vai ser eu compartilhando os meus reposts no TikTok, que é tudo relacionado sobre a subcultura cine. Eu vou estar falando mais sobre a cultura cine no geral, e como tá sendo essa cultura cine, esse revival, diria eu, no TikTok, então tá bem interessante. Eu vou falar também dos meus próprios TikToks lá. Gente, é muito cringe, eu não vou mentir pra vocês, meus vídeos são muito cringe. Então, tá sendo um vídeo extra bem legal essa semana, que vai estar disponível só para membros, e é isso. R$1,99 vai ter acesso a isso, e também no final do vídeo eu vou estar agradecendo diretamente a todos os membros que se tornaram membros no canal. Então, se você é membro, vai estar o seu recadinho no final do vídeo, é isso. Mas voltando pra fofoca do meu cancelamento no TikTok. Tudo começou principalmente quando eu comecei a postar vídeos sobre o meu cabelo. Vamos dar uma pausa primeiro e falar o que carambolas é a subcultura alternativa cine, também conhecida como Kid, e por aí vai. Eu acredito que muitos de vocês não estavam vivos ou não tinham a cabeça desenvolvida quando a subcultura cine estava acontecendo, mas estava acontecendo no final dos anos 2000, início de 2010, muito, né? É uma subcultura irmã, subcultura emo. Talvez falando emo vai esclarecer um pouco mais as coisas. Mas traduzindo literalmente, Kids são crianças da cena, mas a tradução melhor seria jovens da cena, que era basicamente esse grupo de jovens que eram os pioneiros da internet. Como assim? O final dos anos 2000 foi uma época muito, assim, divisor de águas da internet, porque foi a primeira vez que os jovens estavam experienciando
redes sociais, né? Com o boom do MySpace e aqui no Brasil, principalmente o boom do Orkut, em que conversar, interagir, socializar com pessoas na internet não era só mais por fóruns anônimos ou só sites de conversa como MSN, era literalmente você criava um perfil público em que você podia se conectar com pessoas pela primeira vez. E isso transformou a vivência dos jovens, né? Enquanto tudo isso estava acontecendo, eu estava tendo o boom de música emo, emotional hardcore, em que bandas estavam atingindo, tipo, picos, assim, bizarros, atingindo até a mainstream, em que artistas emo estavam em capas de revistas adolescentes. Então, tipo, era algo que atingiu muito os jovens da época, se tornando muito, 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 muito popular. Então, juntando tudo isso, todo esse protesto que já estava rolando na cena alternativa contra o conservadorismo da própria cena alternativa, mais o início das redes sociais, mais o MySpace, mais o YouTube, mais a cultura de memes, teve o boom dos jovens cines em que queriam desafiar tudo o pré-estabelecido e expressar isso bem através da moda e estilo para esfregar na cara de todo mundo que eles eram diferentes, não diferentes, que eles eram pioneiros. Eu acho que essa é a melhor maneira de sintetizar o que foi essa subcultura. Mas voltando pro TikTok, na minha conta Spam eu estava postando principalmente coisas sobre o meu cabelo, já que se você tem algum conhecimento com contato, né, com a subcultura cine, todos os Cine Kids tinham cabelos extremamente lisos, cabelos fritados de chapinha, e essa era a única referência, né, de corte de cabelos cines, mas eu comecei a experimentar com meu cabelo cacheado, que já foi algo assim, meio que já criou um debate até na minha própria conta spam, mas eu fui cancelada na minha conta principal, né? Que minha conta spam é em inglês, basicamente, e a minha conta principal é em português e eu fui cancelada pela Polícia Alternativa do Brasil. Mas, postando sobre o meu cabelo, o que eu tava fazendo, experimentando com o meu cabelo, vocês podem ver, eu criei uma franja pro lado, junto com a minha mecha e tal, um negócio bem diferente, mas que na minha opinião, pelo menos, deu muito certo e tem tudo a ver, né, com esse estereótipo do que quando se pensa o corte de cabelo, cine, emo, assim. Na minha cabeça tem a ver, mas já vieram muitas pessoas falando que o objetivo do corte cine é ser liso e se você tem qualquer outro tipo de textura de cabelo, pra você ter o cabelo cine, você tem que alisar o cabelo, que eu acho um argumento totalmente idiota, então eu nem considero esse debate que aconteceu na minha conta spam um debate relevante, porque pra mim é muito claro que é possível sim fazer o corte cine e o corte emo com outras texturas de cabelo, e eu nem fui a pessoa que inventou isso, já tinham pessoas há tempos postando no TikTok mostrando o seu cabelo, seus cortes de cabelo com diferentes texturas, sendo muito fiel a esse estereótipo do corte de cabelo cine, então tipo, besterol, mas todo esse ibope que estava acontecendo na minha conta spam me deu a confiança a começar a postar coisas da subcultura cine na minha conta principal, Kami TikTok. E o primeiro vídeo que eu posto lá, já que a minha conta TikTok era bem focada em tutoriais de maquiagem, era basicamente só isso que eu postava há um tempo lá. E então eu decidi postar o tutorial dessa maquiagem específico, que era a maquiagem que eu tava mais usando nos meus vídeos que mais bombaram na minha conta spam. E meu Deus do céu! Esse vídeo explodiu imediatamente e de toda essa quantidade de comentário aí, 99% dos comentários era falando essa maquiagem não é cine. E não era, sei lá, uma crítica construtiva, era literalmente gente querendo me crucificar como se eu tivesse feito o maior crime da zona alternativa, ter postado um tutorial de maquiagem e intitular ele como uma maquiagem cine, sendo que não era cine. Vamos falar mais sobre isso. Se a gente pensar principalmente nas Sim Queens, o que eram as Sim Queens? Sim Queens basicamente foram as pioneiras de influencers, mesmo que na época nem elas sabiam que elas eram influencers. Mas foram pessoas que através do seu perfil na internet, principalmente na rede social MySpace, mas aqui no Brasil aconteceu com muita gente no Orkut, em que através das suas fotos, explorando, né, muito mostrando o seu estilo, sua maquiagem, seu cabelo, muito dentro desse contexto emo cine da época, em que essas pessoas começaram a viralizar e se tornar subcelebridade só através das suas postagens e perfis nas suas redes sociais. E na época, né, lembrando que isso é o final dos anos 2000, isso era algo assim inovador, porque até então os únicas celebridades ou pessoas de influência na época na internet eram pessoas que postavam blogs e era o quê?
quase repórter, né? Você viralizava através dos seus textos, através das suas notícias ou aulas, instruções sobre algum tópico, sei lá, mas essas pessoas não vendiam uma informação e vendiam a sua personalidade, o seu estilo, então, né? Pioneiros de influencers eram as Sim Queens, que esse título, né, surgiu para mostrar, né, quem eram essas pessoas que continham essa influência dentro da cena. Apesar que a história do termo Sim Queen, cara, tem muita fake news de onde surgiu. Até falei um pouco disso no meu TikTok. Pô, falou que a informação que eu trouxe no TikTok estava errada. Eu vou falar mais sobre isso. Mas eu nem sei aonde surgiu o termo Sim Queen, mas as próprias Sim Queens não se intitulavam como Sim Queen, nem sabiam que eram chamadas como Sim Queen, mas eram essas pessoas de influência. E olhando a maquiagem das Sim Queens mais famosas na época, o tutorial que eu fiz, que é essa maquiagem, né? Muito parecido com a maquiagem que eu tô agora. Olhão, boneca, uma vibe mais cosplay, eu nem sei. Eu chamo a minha maquiagem de Human Doll, que é boneca humana. Foi o estilo de maquiagem que eu faço desde, sei lá, quando eu tinha 13, 14 anos, quando eu me apaixonei pelas bonecas humanas da época, que muitas bonecas humanas viralizaram muito, né? Nessa época 2012, 2013. E eu trago isso comigo até hoje, então eu só... O que eu fiz nesse tutorial? Eu fiz a maquiagem que eu já tava usando nos vídeos que eu já tava usando, né, o rótulo Cine, mas fazendo o meu estilo de maquiagem. Até então que eu botei no título Maquiagem Cine 2024, tipo, minha maquiagem, mas ainda trazendo inspirações e bases da subcultura Cine. Deu pra entender? Mas isso deu... Muita gente caiu matando pelo fato da maquiagem daquele vídeo não ser o estereótipo que as Sim Queens usavam na época em que era um olho bem preto, smokey eye, lápis de olho na linha d'água, essa maquiagem bem forte e pesada, muito, muito, muito popular do final dos anos 2000, que essa maquiagem nem era só no mundo alternativo, pessoas assim do mundo mainstream, mundo celebridade faziam esse olhão bem preto, tava muito, muito, muito na moda nos anos 2000. E esse cancelamento, não só... Primeiro, não foi só isso que foi cancelado, gente, tem mais. Mas essa primeira fase do meu cancelamento na minha conta principal, que é o TikTok, me deu muita confiança pra só rebater todas essas pessoas que estavam nos meus comentários. Porque, apesar, obviamente, numa subcultura que tem uma base muito pesada em moda e estilo, vão ser criados padrões dentro de uma subcultura. Até estranho tentar, tipo, categorizar coisas em caixinhas, sendo que é um mundo alternativo que é para ser explorado e bem experimental. Mas no momento que você quer categorizar uma subcultura que tem base em moda e estilo, padrões são criados para essa subcultura ser possível categorizá-la. Senão só cada um faz o que quiser e a subcultura só deixa de existir. Então, claro que isso existe, mas uma coisa que foi sempre muito experimental dentro da subcultura foi maquiagem. Maquiagem em si nunca foi algo que iria definir se essa pessoa tá seguindo a moda e estilo da subcultura cine ou não. Entendeu? Então eu posto meu vídeo falando sobre a subcultura cine, falando sobre esse cancelamento, essa bomba de comentários de todo mundo querendo, assim, falar que eu era poser, porque isso é um negócio, um problema do TikTok, que na verdade é um problema que não existe só no TikTok, existe desde os primórdios de subculturas alternativas. Eu acho que qualquer tipo de fandom ou comunidade, na verdade, em que pessoas tentam titular outras pessoas como poser para se sentirem melhores e superiores dentro desse nicho e grupo, conteúdo, coisa que a pessoa está consumindo. Isso é lei, assim, de comunidades de fandoms, de subculturas alternativas. Existe desde sempre o chamar, intitular os outros de poser, porque isso automaticamente prova que você sabe mais do que essa outra pessoa. Mas um fenômeno que acontece no TikTok com essa polícia alternativa que tá sempre, assim, na linha de frente para intitular os outros de poser, é porque realmente existem muitos posers no TikTok, no mundo alternativo. Pessoas que não têm interesse nenhum, conhecimento nenhum sobre o mundo alternativo, mas que só pega, literalmente, só o estilo de alguma subcultura, recria só para ganhar views e likes, meio que de uma maneira desrespeitosa, sem entender nada sobre tal subcultura, né? Porque o que define algo para ser uma subcultura e não só uma estética, uma trend da vida, é que subculturas são vários âmbitos
de coisas que unificando cria quase uma comunidade que funciona quase como uma cultura. Então, uma subcultura alternativa é um grupo de pessoas que está no meio do mundo alternativo que escutam tal tipo de música, que se vestem desta maneira, que acreditam, que defendem tais ideologias e esses diferentes aspectos. Juntando tudo, você pode se definir uma subcultura. Mas por conta dessa minha autoconfiança de vir contra essa polícia alternativa tentando intitular que a minha maquiagem não era cine, sendo que no final do dia não vai ser a maquiagem que vai definir se é algo é cine ou não, eu pensei, é isso, vou começar a fazer vídeos falando sobre a subcultura cine, porque principalmente em 2010, eu não peguei muito o pico da subcultura assim no final dos anos 2000, porque eu era literalmente uma criança, mas no início da década de 2010 foi um momento que eu pude realmente viver a subcultura cine. Ainda assim, eu não entrei muito a fundo, porque na época eu tinha tipo 11, 12 anos, então era adolescente, mas ainda criança. Mas eu fiz a minha experimentação da subcultura cine, o que estava ao meu alcance na época. Mas por nessa época eu virar oficialmente uma criança cronicamente online, eu pude experimentar o que foi esse mundo alternativo, essa subcultura cine. Na época, vendo as músicas, consumindo as músicas na época, interagindo com pessoas, principalmente no Tumblr, porque eu não peguei muito o Orkut, eu tava mais Tumblr. Mas enfim, então obviamente a minha perspectiva de ter vivenciado naquela época vai ser muito diferente do que pessoas que na época eram literalmente bebês ou nem eram nascidas e estão sendo apresentadas ou conhecendo esse mundo alternativo agora com o olhar de 2020, que é outro mundo. Então, juntando essa autoconfiança de contra a polícia alternativa do TikTok, mas eu pensar que eu sabia muito sobre o assunto por ter vivenciado essa subcultura na época, eu tive a brilhante ideia de começar a postar TikToks dando aula sobre a subcultura cine, e foi aí que realmente eu fui cancelada para além da polícia alternativa do TikTok, mas realmente por pessoas pertencentes à subcultura aqui no Brasil, porque eu trouxe muitas informações erradas. E aí foi algo que me deixou muito claro que você conhecer sobre um assunto é muito diferente do que você ensinar sobre um assunto. Porque no momento que você, por exemplo, faz parte de uma subcultura, principalmente uma subcultura tendo, né, a vivência na época, né, no meu caso, na época do início de 2010, que esses espaços alternativos existiam, você podia ir no shopping encontrar pessoas dessa subcultura, você podia ir para encontros, tinha muitas coisas, né, desse mundo, esse mundo social, no mundo real de subculturas alternativas realmente existiam na época, então você acaba aprendendo muita coisa simplesmente por estar ao redor de pessoas do mundo alternativo. Você absorve coisas por osmose, assim, não é algo didático que você estuda, você absorve as coisas. Então, eu pegar essa minha vivência, conhecimento e tentar transformar em conteúdo instrutivo, você percebe que muitos pontos, assim, acaba que se cria muitos buracos das coisas que você tá falando, que no momento que você tá nessa vivência no mundo real, você só os completa, assim, automaticamente por osmose, mas no momento que você tem que transformar esses pontos e fatos em pontos e fatos, trazê-los, né, didaticamente para pessoas que não entendem desse mundo, começar a absorver essas informações e estudar sobre o assunto, você preencher esses buracos sem ter pesquisado, você vai falar merda, e foi isso que aconteceu. Minha experiência na subcultura não era nem um pouco suficiente para tá dando aula sobre uma subcultura que se trata de muitos aspectos que, no momento que eles não são estudados e apresentados de uma maneira clara o suficiente, vai dar merda. São assuntos complexos e foi aí que o meu cancelamento realmente fez sentido, porque realmente percebi que eu tava falando informações erradas e já é um negócio muito difícil aqui explicar sobre subculturas específicas no TikTok, já é algo muito complexo de se fazer, porque muita pessoa já fala merda gratuitamente, então eu me tá intitulando como especialista e tá falando coisa errada era tipo o fim do mundo, então eu super entendi porque muitos cines vieram desse vídeo realmente me criticar, dessa vez com críticas construtivas, corrigindo pontos que eu trouxe errado e
problematizando os vídeos que eu postei, que, obviamente, eu apaguei os vídeos imediatamente quando eu percebi, caraca, eu tava muito confiante, não tava pensando no que eu tava fazendo. Então foi muito engraçado ter essa experiência de cancelamento, sendo cancelada pela polícia alternativa no TikTok, que são pessoas que muitas vezes não sabem do que eles estão fazendo, mas eles pensam que entendem do assunto só por consumir alguns TikToks sobre o assunto e tenta intitular todo mundo como pose, sabe, como sistema de defesa, que até hoje realmente eu não entendo, porque essas polícias do TikTok são tão de atacar, assim, nossa, é um negócio muito bizarro, é um fenômeno, assim, que deve ser estudado, porque isso acontece no TikTok, mas também, para contrastar, eu fui cancelada pelo outro lado da moeda, que são pessoas realmente que fazem parte dessas subculturas alternativas, que entendem do assunto e realmente trouxeram críticas construtivas para eu tirar os vídeos do ar porque eu tava falando merda. Mas apesar de eu ter passado por esses 2 cancelamentos e ter muita gente me xingando nos comentários do TikTok, foi uma experiência realmente que agregou muito pra mim. Eu aprendi muito, né? Reaprender sobre a subcultura, assim, e aprender coisas que até eu não sabia. E foi algo que me deu um engajamento ótimo no TikTok, porque apesar dessa confusão, e aí eu faço vídeo resposta de novo, eu fiz o meu primeiro apology, gente. Gente, eu tô famosa, é isso. Mas acabou que trouxe muitas pessoas para o meu perfil, em que nós podemos redescobrir, e para muitas pessoas, né, descobrir pela primeira vez essa subcultura incrível, que eu pude postar muita coisa, voltando, né, para minha área de conhecimento, foi a minha experiência pessoal, e postar coisas sobre o meu cabelo, sobre a minha maquiagem, e inspirar pessoas, né, a experimentarem seu estilo pessoal. E se você basear o seu estilo pessoal no mundo alternativo, para mim, é ainda melhor, porque o mundo alternativo tem coisas muito incríveis que eu acho que pode, principalmente quando você é jovem, você não sabe muito quem é você tá ainda explorando a sua personalidade, vendo e descobrindo o mundo. Ter toda essa vivência, né, da sua pré-adolescência e adolescência dentro do mundo alternativo é uma experiência muito libertadora e muito legal, e eu recomendo para todo mundo. Então, depois de tudo isso, onde estamos? Eu tô postando mais vídeos, né? Voltando para moda e estilo, que é a minha área de conhecimento, mas agora tendo essa base na subcultura cine, o que eu amo demais. E muita gente no TikTok me pergunta muito, principalmente sobre músicas da subcultura cine, já que a subcine é uma subcultura que não é de um gênero musical específico, já que a grande maioria das subculturas alternativas gira ao redor de um gênero musical, né? Como, por exemplo, a subcultura emo, que gira ao redor do gênero musical emotional horrorcore. Mas é um tópico, principalmente para quem não viveu a subcine, muito complexo para entender o que são as músicas da subcultura, e até hoje rola muito debate o que faz parte da subcultura, que músicas fazem parte da subcultura, que músicas não fazem parte da subcultura, principalmente com agora o movimento synthcore, que são artistas que fazem música de hyperpop, mas que se inspiram muito, né, no que foi o movimento da subcultura cine na época. Então muita gente questiona ainda e debate: hyperpop é cine ou não é cine? Synthcore é cine ou já é outra coisa? Muitas questões que eu não tenho as respostas, obviamente, eu só sou uma pessoa na internet, mas eu resolvi fazer uma série muito legal que eu vou estar trazendo pro TikTok, e dependendo do retorno desse vídeo, talvez eu comece a postar nos shorts aqui do canal. Vamos ver, até a minha luz vir um suspense. Será que eu vou postar ou não? Em que eu vou estar apresentando artistas que eu escutei ou que foram muito populares, que eu passei, né, pesquisei muitas coisas, muitos artistas que eram populares, né. Eu esqueci de falar, né, vou estar apresentando essas bandas através de um sorteio na minha roleta, e cada dia, em teoria, espero que eu consiga fazer um por dia, apresentar uma banda artista diferente, de gêneros musicais completamente diferentes. Mas como já estamos aqui, por que não sortear esse primeiro artista que eu vou estar apresentando nessa série de artistas populares entre os jovens cines na época, né, final dos anos 2000, início de 2010. E, sinceramente, eu tô morrendo de medo de quem vai sortear. Eu quero que seja um bom, assim, starter, uma boa banda pra exemplificar o que era essa música na época, mas é bem capaz de sortear só algo super, assim, underground e aleatório que eu resolvi botar aqui.
Bora. Ai, alguém bom, vai. Alguém bom pra começar. Esse é o primeiro vídeo. Take Back Sunday. Eu não escuto muitas músicas de Take Back Sunday, mas talvez é bom começar por eles. Vai ser Taking Back Sunday, primeira banda pra apresentar de músicas que os jovens cines escutavam na época. É isso. Esse vídeo foi meio confuso. Eu só falando sobre esse assunto. É muita coisa que eu queria falar em um vídeo só e não dá pra botar tudo, obviamente. Então é isso. Me sigam no TikTok, Kami TikTok, em que eu vou estar apresentando esses artistas escutados por jovens cines na época pra vocês. E dependendo do retorno desse vídeo, dependendo da quantidade de comentários que estiver nesse vídeo, eu vou postar esses vídeos também aqui no próprio YouTube, no Shorts. Não sei como eu vou apresentar esses grupos em 1 minuto, mas é algo assim, mesmo que o meu canal não é sobre música, mas por poder postar música no Shorts, eu nem sei como eu vou fazer isso, talvez algo aqui funcione, vamos ver, eu não faço ideia. Mas é isso, eu só vou postar aqui, se vocês quiserem muito, e vão ter que comentar muito pedindo, please, Kami, please, posta, please. E lembrando que para membros vai ter um vídeo extra em que eu vou estar mostrando TikTok cines para vocês, o que eu tenho repostado na minha conta Spam, como Kami Spam, e mostrar meus próprios TikToks, falar sobre como tá sendo esses anos de 2024, cara. A última coisa que me falassem pra eu do ano passado que eu estaria fazendo esse ano seria voltar a explorar o mundo alternativo. Cara, muito louco, mas eu tô muito feliz por tudo isso, então é isso aí, gente. E claro, não podia faltar agradecer aos membros diretamente, que são meus BFFs da Kami, Best Friends Forever. BFF Wonderland Book Alice, muito obrigada. BFF Leaf, muito obrigada. BFF Luísa, muito obrigada. BFF Gaart, muito obrigada. E BFF Mori, muito obrigada. Muito obrigada, BFFs. Então, se você quiser agradecimento meu direto no final dos vídeos, se torne membro. E também tá sendo, né, esse conteúdo extra, como eu já falei, né? E eu vou estar mostrando meus TikToks, meus reposts pra vocês. E falando mais sobre a subcultura cine. Vire membro, meu BFF, hoje mesmo, somente por R$1,99 você ter acesso a tudo isso. Mas se inscrever e dar like no vídeo já tá me ajudando muito. É esse para o primeiro episódio do Fala Fala Kami Kami. Eu falei pra caramba nesse negócio. Eu acho que vou transformar isso numa playlist de podcast que eu acho que tem a ver. É um estilo mais tranquilo, que só sou eu falando sobre coisas. Então, vamos ver onde isso vai dar. O plano é eu continuar com a CDC, não sei se vai ser literalmente toda semana, mas já tenho assuntos pra estar trazendo pra vocês. E eu vou estar postando esses vídeos, né, pra me dar tempo pra trazer os meus vídeos mais profundos de 1 hora a mais e estar postando, em teoria, 1 vez por mês. Era esse o meu plano, não sei se eu vou conseguir chegar até lá, mas é isso. Até o próximo vídeo, até o próximo Fala Fala Kami Kami.